Meus divinos, bem-vindos a mais um episódio do Odontocast, este podcast que foi idealizado para trazer trocas de experiências dos profissionais que realmente estão com a mão na massa. Porque eu acredito que o ensino é fundamental para o conhecimento, mas só as experiências transformam. Assim como experiências gastronômicas, experiências de viagem e experiência de profissionais que estão ali na lida no dia a dia. Então você está convidado toda terça-feira às 20 horas aqui no YouTube a vir com a gente. Quero agradecer aos familiares, dentistas, colegas e parceiros que estão aqui. Então, se você gosta do conteúdo que a gente está entregando, compartilha, comenta, sugere, porque assim a gente vai poder produzir muito mais. E quero te dizer que informação é poder. E hoje a gente vai informar. Estamos aqui com uma convidada super especial para falarmos sobre esse tema que tem sido tão debatido nas redes sociais. Os freios orais, a frenectomia, a cirurgia do freio. Devemos fazer, não devemos fazer? Como, parafraseando Shakespeare, fazer ou não fazer? Eis a questão. Estamos aqui, então, com a fonoaudióloga Bruna Brandi, que faz avaliação e diagnóstico da condição do freio. Bruna, conta para nós, quem tu és? Bom dia, Mônica. Queria agradecer a participação, o convite. Então, quem é a Bruna? A Bruna tem 35 anos. Ela é irmã gêmea da Clarissa, esposa do Rodrigo, gremista, e futura mãe da Olivia. E na parte de profissional, então eu sou formada pela URGS em fonoaudiologia, tenho especialização em disfagia, certificação em dificuldade alimentar infantil, tenho certificação internacional no método SOFI e estou terminando agora a capacitação que eu estou fazendo com a Martinelli, também focando na questão do teste da linguinha dos freios orais. É uma capacitação bem extensa e com bastante conteúdo, já que a gente está enfrentando aí algumas questões relacionadas ao freno lingual, principalmente. Exatamente, né? Eu tenho 30 anos de profissão. Então, assim, a gente vê, às vezes, modismos, né? Então, assim, tem aquela linha de profissionais que diz, não, deixa, espera, a criança tem um desenvolvimento, tem que esperar o tempo, deixa lá que vai melhorar. E tem aquela outra turma que diz assim, não, quanto mais cedo a gente intervir, melhor aquela criança vai desenvolver. Claro que isso tem uma verdade, né? Tanto para um lado quanto para o outro, mas às vezes não se aplica, né? Então, a pergunta que eu te faço, né? É para a gente falar um pouquinho do freio, porque eu tenho visto que existe uma dúvida e cada um vende seu peixe, né? Não existe uma verdade absoluta de, olha, isto aqui é a realidade. Tu pode fazer a tua escolha, mas esta é a realidade, né? Então, como fica difícil quando a gente tem, assim, sabe, uma enxurrada de informação e a gente não sabe para onde ir. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer, porque às vezes a gente tem colegas dentistas, a gente tem profissionais da área da saúde, mas a gente também tem pacientes, né? O que é essa questão dos freios orários? O que é a anquiloglossia? Tá. A anquiloglossia, principalmente falando da palavra em si, anqui é preso e glossia vem para a língua, né? Glossia de língua. Então, é a língua presa. A anquiloglossia, ela é o freno lingual curto. No caso, é o freio da língua que, dentro do período embrionário, deveria ter sofrido apoptose, aquela parte daquele freno ali, e não sofreu apoptose. Então, ficou aquele frenulozinho um pouquinho mais curto, um pouco mais no terço anterior da língua, na ponta da língua, e dificulta daí, então, muitas vezes a primeira questão que dificulta é a amamentação, né? Pode dificultar a amamentação e depois a questão da alimentação e da produção de alguns sons. Essa é a questão da anquiloglossia. Tá, então, basicamente, a questão do freio é uma prega que está exacerbada, que ela não evoluiu, né? E que pode trazer alguns prejuízos de acordo com a faixa etária, né, que a gente está vendo. Então, assim, quais são os sinais e sintomas que indicam assim, a necessidade da remoção? Porque eu sei também que existe uma avaliação ali logo quando nasce, porque tem algumas dificuldades. Mas às vezes tu já passou disso, então tu tem avaliação num outro momento por outras dificuldades. Então, quais seriam os sinais e sintomas nas diversas faixas etárias, né? Tá. Vamos começar pelo bebê, né? Antes de falar dos sinais e sintomas, eu queria só daí falar para o pessoal de casa que
a questão da membrana, do frênulo ser chamado membrana mucosa, já tem estudos falando que ele não é uma membrana mucosa, ele é uma fáscia, então ele tem inervação, e tem inervação de motora e de sensibilidade. Então, a gente estaria fazendo a frenotomia não mais numa membrana que não serve para nada, mas ela tem inervação ali e tem questão de sensibilidade da língua. Então, é importante do odonto, o pediatra saber, e dos pais saberem, dos colegas saberem, que a intervenção está sendo feita numa porção da língua, que tem função. Então, que é interessante eles tomarem cuidado com isso. Eles não estão tirando uma membrana que está sobrando ali. Sim, não é aquela coisa, aí faz um piquezinho e tira aquela pelezinha que tá sobrando, quase que nem cutícula de unha tira. Não, não é uma cutícula. Não, é porque às vezes a gente vê um sobretratamento e até uma... Como se o procedimento fosse qualquer coisinha. Não é. Né? É um procedimento onde tem terminações nervosas, é cirúrgico, tem procedimento anestésico, então tem que ser feito, ok. Né? Mas que a gente não deve também minimizar a questão dessa cirurgia, nesse sentido que tu quer dizer, né? Isso, exatamente. Muito bom, muito bem. E daí, relacionado a sinais. Os primeiros sinais, então, relacionando com a amamentação. Seria dor ao amamentar, a mãe com muita dor para amamentar, muita fissura, o bebê chora o tempo todo, parece que não consegue ser efetivo na mamada, e fazendo estalos ao mamar. Então, assim, essas crianças que têm anquiloglossia podem ter isso. Mas a dificuldade de amamentação sem anquiloglossia também pode gerar isso. Então, a gente tem que limpar o caso antes de indicar o procedimento de liberação. Então, aí que entra a fono para fazer a avaliação. Esse diagnóstico. Para fazer o diagnóstico daí da anquiloglossia, ou no caso do frênulo labial, que atualmente não tem evidência científica, então a gente acaba, eu pelo menos em consultório, acabo não intervindo no frênulo labial, acabo intervindo em frênulo lingual que está atrapalhando na amamentação. Tá, isso nós estamos falando naquela fase bebê. Né? Então, assim, criança não está amamentando. Na verdade, a gente sempre teve aquela cultura, agora tu vai ser mãe, né? E a gente tem a sensação que amamentar é uma coisa assim da natureza, que é fácil, é automático. A criança nasce, tu bota ali, ela mama. E não é. Ela é difícil, ela é dolorida, ela é desgastante. Eu sempre digo, não mama só o leite, suga a energia também dessa mãe que está esgotada e cansada, né? Então, assim, é difícil. E aí é visita, é gente, é estresse, é mal dormida, é criança... Tem que dar conta de casa. Isso, dar conta da casa. A pessoa ainda tem, às vezes, muitas mães, um vínculo com o trabalho, por exemplo, assim... que a pessoa, às vezes, trabalha num lugar, ok, ela tem os 6 meses, mas ela é profissional liberal... Não é bem assim. Então, tem toda essa pressão, essa dificuldade de lidar com tudo isso. E, às vezes, diminui a produção de leite, né? E, às vezes, o neném não tá mamando. O neném não tá ganhando peso. E, às vezes, não é só isso, né? Então, assim, aí tu dá uma olhadinha, aquele freio, ele parece um pouquinho curtinho. Né? E não é, né? Não é. É nesse sentido, assim, que eu vejo que tu quer dizer... E todas essas dificuldades do freio curto, elas também existem para quem não tem o freio curto, né? Então, primeiro ponto, as dificuldades de amamentação estão aí, vamos desmistificar, não é aquela coisa mágica, não é fácil, todo mundo achando lindo o nenê, e ai que amor o nenê, esquecem, ai que linda a mamãe, né? É importante, né, ajudar essa mãe. E muitas vezes toda essa amamentação não está se dando por isso. Eu acredito até, não sei assim, nunca peguei um estudo, né? Mas acredito até que a dificuldade de amamentação, ela está muito mais por outros motivos do que a questão da língua, né? Então, isso é interessante de falar. O bebê com anquiloglossia, ele vai mamar. Ele vai mamar. Só que a gente tem que avaliar que tipo de adaptações ele está fazendo para conseguir mamar. E se essas adaptações que ele está fazendo está sendo eficiente para aquilo ali. Aí, de mães que no caso, que tem dificuldade de amamentação, e vem uma profissional, uma consultora de amamentação, olha, tentei fazer todo o trabalho da mãe, não tá dando, é o frênulo. E vai lá e corta o frênulo. Se não melhorou depois, não era o frênulo. Claro, mas tu não precisa fazer a cirurgia para testar, né? Então, tu precisa do profissional ali, fazer uma boa avaliação, que faça uma boa avaliação e uma boa indicação daquele procedimento. Porque, como tu falou, a mãe tá num turbilhão de outras coisas, e aquela criança aprendendo a mamar,
E às vezes não é só o frênulo, né? Eu tive um caso até de uma pessoa que é amiga e aí acabou não indo no consultório, me ligou e me disse, Mônica, a médica... Aí eu perguntei, tá mamando? Tá. Tá machucando o peito? Não. Tá ganhando peso? Tá. Tá, mas eu não tô entendendo. Por que esse diagnóstico da língua está tudo certo? Não sei, ela olhou e disse que é curto. Tá, então vamos continuar usando ele curto assim, porque se tudo está funcionando, ele não tá fazendo um recurso e acaba machucando o seio, eu fiz... Nada, não tinha nada. Era só... Aí ficou... E fica aquela pulguinha. Então, assim, calma, né? Tem que ter uma calma, sabe? Eu vejo muito, e hoje em dia tem bastante a questão da ansiedade em ter o diagnóstico. Por exemplo, nessa tua amiga, teve o diagnóstico de anquiloglossia, pode ter sido até um frênulo duvidoso, que a gente chama. Mas a criança tá mamando bem. Tá sendo efetiva, ganhando peso, a mãe não tá com dor. Pra que mexer nessa língua agora? Pra que esse negócio tá funcionando? O que a gente orienta daí? Nesses casos, esses frenos duvidosos, que são a maioria, né? Que acompanhe com o pediatra. A equipe multi, nessa questão da anquiloglossia, da dificuldade de amamentação, é super importante. Então, tem que ir para a fono fazer a avaliação. A equipe multi pode acompanhar o odontopede, o pediatra. E se o pediatra está vendo que o desenvolvimento da amamentação não está adequado, se a mãe não está com dor, está sendo uma coisa efetiva, só vai. Só vai, amamenta. Tá. E a gente vai acompanhando depois. Agora, aproveitando que tu é a pessoa, assim, né, o profissional, né, o fonoaudiólogo, eu acho que é o profissional, assim, realmente mais indicado, junto com o odontopediatra, mas eu acho que é mais do fono mesmo, né, esse processo de diagnóstico, né, da língua presa, assim, desse freio lingual curto, sabe? Ok, vamos mandá-lo, então, para ver se realmente é isso. Como é feito esse processo de diagnóstico? Tá. No hospital que eu trabalho, a gente faz o teste da linguinha da Martinelli, né? Que é um protocolo de avaliação do frênulo lingual em bebês, validado, passou por todo o processo de validação e é brasileiro, né? Então, a gente utiliza esse, porque é o único protocolo que tem validação científica. Os outros, o Bristol, ele tem só a validação agora transcultural, validação do inglês para o português, e não é validado. Nenhum outro protocolo é validado, só esse da Martinelli é totalmente validado. Então, a gente utiliza esse. Na maternidade, a gente utiliza a triagem, que a gente avalia o posicionamento da língua em repouso, o posicionamento da língua no choro, e durante a manobra de elevação, que daí é a nossa avaliação com os indicadores, elevando a língua do bebê, e daí expondo todo o frênulo. A gente avalia a inserção do frênulo na língua e no assoalho da cavidade oral. A partir dessa avaliação, a gente caracteriza ele como normal, duvidoso ou alterado. Dentro do normal, ele vai para casa, se mantém na amamentação, vê uma consultora de amamentação, caso a mãe esteja com um pouco de dificuldade, porque vai aparecer. Por todos os outros motivos que a gente já falou. Vai aparecer. Se for duvidoso, a gente tem um tempo de até 30 dias para fazer a reavaliação desse frênulo, porque durante esses 30 dias o bebê e a mãe estão aprendendo a amamentar, mesmo que seja o segundo ou terceiro filho. Vai ser uma criança diferente. Claro. Então, a mãe está reaprendendo, no caso, ou aprendendo a amamentar, e o bebê também. Então, a gente espera esses 30 dias para refazer a avaliação, e se tiver tudo ok, mantém só o acompanhamento com o pediatra e com a fono. Bom, se a gente vê nesses 30 dias que realmente a coisa não está funcionando legal, a amamentação não se deu da forma adequada, então a gente faz a intervenção, se for realmente necessário. E no caso de sugestões de liberação, a gente comunica daí o pediatra, e para ver se é do interesse dele também, porque é ele que é o médico assistente ali, né? Claro. Para fazer que tenha a sugestão de liberação do frênulo, no caso. Agora sim, né? Eu não sabia assim que se dividia em três, né? Do normal, do duvidoso e do que realmente, né, é considerado curto, né? Esse duvidoso é que deve dar um trabalho, né? Porque é aqueles 30 dias que a mãe tá levando essa criança e chora, e troca a fralda, e ela tá sem dormir. E aqueles 30 dias parecem 30 anos, né? Porque assim, não tem fim. Aí a primeira semana ele não tá mamando e tu fica nervosa, daí tu vai na pediatra, revisão de uma semana, e será que tá ganhando peso?
a gente fala 30 dias como se fosse assim, Rápido. rápido, né? Mas pra mãe que tá vivendo aquele universo, gente, eu vejo, até tava comentando outro dia, né? Um paciente que tem gengiva e estomatite herpética, uma criança de 2 anos, que tá com todas aquelas feridas, a gente sabe que 5 a 7 dias, fazendo ou não fazendo o tratamento, aquilo vai evoluir. Gente, aquilo lá parece uma eternidade. Aí a mãe te olha assim, tipo, ai, ele não está comendo há 30, 40, há 2 dias. Amor, muita calma nessa hora. No terceiro ele já vem comendo, que é um canhão. Mas assim, como aquilo para uma mãe é sofrido. E como tu tá com muito medo, né? Será que tá respirando? Será que tá batendo o coração? Tu vai ver. Sim. Já te aviso. Primeiro dia tu vai lá, só bota a mãozinha assim pra ver se tá saindo ar. Tá Vai dormir do lado respirando. da criança. Não, é uma coisa tão louca, tu entendeu? Então assim, é difícil. E isso é que me preocupa, é esses 30 dias que a pessoa fica assim. E aí disse, vamos esperar. Aí o que acontece? Ele ficou na dúvida. Não é o freio que era duvidoso. É a pessoa que avaliou. Ela não sabe, ela tá na dúvida, ela vai ter que ver ainda 30 dias. Aí o que ela faz? Ela vai procurar outro. E começa a virar, sabe, uma coisa nervosa e desgastante para a família, né? Então é importante, inclusive, que saiba que não é duvidoso Que tu ficou na dúvida, né? Mas que nós vamos ter que monitorar se esse desenvolvimento realmente. Nós vamos ter que acompanhar como é que esse duvidoso, que ficou nem no perfeito, nem no né, com defeito, né, como diria, como que ele está funcionando, né? Então, assim, como a gente precisa comunicar bem isso para os pais, para eles estarem tranquilos. Eu não estou na dúvida, né? É o freio que ainda não está bem definido. É importante isso, né? Como a comunicação é importante, como falta isso. E às vezes a gente precisa um pouco mais de tempo, né? Isso. Muito bem. E basicamente, definimos que ele é curto, temos que fazer o procedimento. Quais são os benefícios, né, no bebê? Porque nós ainda estamos nessa parte mais do freio do bebê. Quais são os benefícios de submeter a criança a esse procedimento? Tá. Se for no caso do bebê, para a questão da amamentação, seria o benefício da mãe não sentir dor e ter menos fissura, né? Que são os principais benefícios que os artigos nos trazem, artigos que têm evidência científica. A principal é a amamentação. Então, se é uma frenectomia bem indicada, o procedimento de liberação bem indicado, a mãe vai sentir bastante diferença durante a amamentação. Vai se sentir melhor amamentando e a criança vai ser mais efetiva durante a amamentação. No caso dos maiores, um frênulo lingual, uma anquiloglossia com frênulo lingual bem curtinho, pode interferir na questão da mastigação, porque eu preciso de lateralização de língua para transportar o alimento a nível de molar. Então, se a tua língua está presa, ela não consegue fazer o movimento. E aí acaba ou a criança fazendo aquele amassamento ou sugando o alimento. E aí a criança, ou quando engole o pedaço inteiro, vai fazer aquele reflexo de gag, que é o náusea, ou vai botar tudo para fora. E daí a mãe vai dizer, eu não consigo progredir a consistência no meu filho, ele não consegue comer o sólido, ele não gosta de carne, ele só gosta de coisa mais macia. Aí já liga o sinalzinho de alerta. Eu tenho que ir na fono, ver se tem alguma questão, se é só de hipotonia, questão de hipotonia oral, que é a falta de tônus, né? Ou se é a língua mesmo que está interferindo naquilo ali, na questão da habilidade motor oral. E na fala, a criança criança maior, né, que vai falar que tem anquiloglossia, ele vai interferir em alguns sons. Não é que a criança não vai falar. Que às vezes vem as mães no consultório, meu filho não fala nada, é a língua presa. Não é isso. A criança vai ter dificuldade em alguns sons. Alguns fonemas. Em alguns fonemas. Claro. Então vai ser uma criança... assim, né, que você quer ser com a língua que não se movimenta. A gente pode... Se a gente for um exercício pra gente tentar fazer, a gente põe a língua assim, embaixo, e tenta falar tatu. Tatu. Eu vou falar lata ou arara. A gente vai fazer algumas adaptações para tentar falar, mas a pessoa vai entender, mas tem distorção na fala. Então, esse é o problema. Claro. Ou uma distorção, ou a criança não vai falar. O arara não vai falar. Eu não consigo fazer arara sem fazer sem fazer o movimento todo ao seu caminho. Então, é isso. A criança vai mamar, vai comer, vai falar, mas tem que ver se as adaptações estão sendo eficientes para aquilo ali. E uma das questões, assim, que tu falou, sabe, Bruna? Porque, assim, como é que...
né? Essa não é, assim, a minha especialidade. Claro, a gente trabalha com isso, mas não é assim, todo dia eu vivo isso ali. Não, né? Mas para mim, eu sempre tenho aquela coisa, assim, maior, né? Bebê tem que amamentar, se não tá amamentando, não tá ganhando peso, né? Não, ok, vamos avaliar bem isso. E a criança, assim, não tá falando alguns fonemas, tá falando errado, daí já começa... Não naquela idade que todo mundo ainda fala um pouquinho, né? Sim. Porque às vezes me acontece, tem mãe, Mônica, ele tá falando errado, mas querida, ele tem 3 anos, calma. Ainda. Né? Ainda tem Agora, daqui a pouco, com 6, já é outra questão, né? Então, assim, também tem que ter essa avaliação, né? Ok. E eu sempre fico assim pela questão dos fonemas. Não, realmente, daí estão rindo dele, que ele, quando ele lê, ele não fala direitinho. Mas eu nunca tinha me dado conta nessa questão assim da mastigação, né? Porque, por exemplo, assim, às vezes ele pode mastigar mal, mas se é até gordinho, come ótimo, come super bem, não tem problema nenhum. Não, ele pode estar comendo bastante, mas não estar fazendo o desenvolvimento correto do aparelho estomatognático. Então, para mim, até é uma coisa interessante, assim, um olhar interessante, porque eu sempre olho, gente, tá mamando e tá conseguindo falar bem, sabe? Naquelas 2 fases, calma. Não, daqui a pouco ele mamou bem, né? Até não tem tanto problema de fonema, mas eu tenho que avaliar se ele está conseguindo fazer movimentos que desenvolvam bem aquela face. É nisso que tu tá me dizendo, Isso né? também. Importante. Então, já que tu tocou na questão do desenvolvimento da face, a gente também pode puxar para a questão do respirador oral, tá? A criança que tem anquiloglossia, provavelmente ela põe a língua mais baixa na cavidade oral. Fica com a língua em repouso embaixo. Desde bebê até agora adultos, né? A gente, com a língua em repouso, tem que estar com a língua lá no palato, no céu da boca, sugada, né? Sim. Sugada ali. Se a criança está com a língua para baixo na cavidade oral e é um bebê, vai respirar pela boca. Por mais que amamente, pode ter alterações em cavidade oral que dificultam depois o crescimento facial por conta da respiração oral devido ao freno lingual curto, por exemplo. Então, crescimento facial também, a anquiloglossia também interfere no crescimento facial em algumas crianças. O palato mais ogival, mais, né, alto, atrésico, né, mais fininho. Então, pode interferir também. Tá bem. E me diz uma coisa, ok, decidimos pela cirurgia, temos que fazer, diagnosticamos, avaliamos, ok. Quais são os riscos e complicações, até pela faixa etária do bebê, até por algumas terminações, às vezes não estarem totalmente desenvolvidas, enfim. Quais são os riscos e complicações que eu tenho nessa cirurgia? Porque tem que fazer, tá? Eu sou uma pessoa, eu digo, né, faço tratamento de canal em criança de 1 ano e meio. Caiu, bateu, fistulou, tem que fazer, né? Mas tem coisas que a gente pode esperar, pode. Então, ok, temos que fazer, mas quais são os riscos que nós estamos, né? Porque não é só um piquezinho. Então, o procedimento de liberação tem poucos riscos, mas tem, né? A gente tem que sempre falar para os pais que algum risco tem, não é uma coisa... Não é uma cutícula, não é uma pelezinha. Até a cutícula dá pra a mulher dar um piquezinho. Quem é mulher faz a unha sabe. E dói. E dói. Então, assim, pode acontecer da liberação do freno ter um pouquinho mais de hemorragia. A criança, nessa idade, põe muito a mão na boca e daí acaba cortando a cirurgia ali, o procedimento que foi feito. Que foi muito colocado também no Instagram, o vídeo do Gabriel Politano, que é maravilhoso. Não, pelo amor de Deus, aquela criança toda ensanguentada, ok, faz parte do jogo. Eu sempre digo, faz parte do jogo. Tá. Um pouquinho de desconforto a criança pode ter, né? Questão que foi manipulado ali embaixo, foi cortado o frênulo. E tem casos de sepse, né? De infecção. Sim, que aí vão ser devidamente tratadas. Mas a gente tem que também lembrar que tem esses casos extremos que daí a criança precisou de internação por questão de infecção. Sim. Então, tem que saber onde tu tá fazendo, não é pra ir em qualquer lugar. Então, tem que saber onde tu tá fazendo, o profissional te explicar o procedimento. Isso. Porque risco tem, mas não é total livre, né? Mas nunca é livre de risco, né? Livre, mexeu, faz parte. Mas tem coisas que a gente não tá na nossa escolha, a gente ou tem cortar que fazer. o músculo que não deveria ter cortado, né? Junto. Mas aí tudo, como eu te falei,
dependendo do local, da pessoa que tu faz, do profissional. Se tu for num profissional que faz adequadamente, 100%, vai ser top. Vai Claro. liberar e vai seguir a vida, Claro. né? Mas sempre tem os profissionais que Que chega com a tesoura. Vamos lá. corta de qualquer Que nem jeito. eu digo, eu tenho uns amigos, assim, que são pacientes lá do consultório, da clínica, nem são meus, né? Daí eles reclamam, não sei o quê. Eu digo, não é que tu não ia no dentista, tu ia no sapateiro. Né? Então, assim, e sapateiros são maravilhosos, mas Sim. pro sapato, Pro né? sapato, E dentista, exatamente. né? Então, assim, não dá. Tem coisas que não dá, né? E isso é que tu falou, assim, do bom profissional, aquilo. Às vezes a pessoa pensa, pra fazer só uma limpezinha, qualquer um faz. A pessoa não, quando tu vai numa revisão, ela não tá fazendo uma limpezinha. Tá fazendo uma avaliação, ela tem que ter muito conhecimento, ela tá olhando todo o teu aparelho estomatognático, ela tá olhando tua respiração, ela tá olhando lesões, sabe? E eu sempre digo, inclusive, o que ela menos tem que fazer é a limpezinha, porque se tá limpando é porque tu é um porco e não limpou, né? Não, tu sabe que eu tenho, meus pacientes adolescentes, é demais, né? E aí eles me dizem, te amor, né? Porque eu não posso dizer que eu vim fazer a limpeza. Não pode, é revisão. Sabe por quê? Porque eu fico pensando, se a pessoa veio fazer a limpeza e ela tava numa festinha ontem, né? Coitada da que beijou esse adolescente, né? E outra, ninguém vai no médico, oi doutor, vim aqui uma vez por ano fazer um esfregão, o senhor deu um banho em mim, me esfregue bem. Que isso, gente? É óbvio que sempre vai ter um pouquinho, mas, né? Então assim, a consulta é muito maior de revisão, né? E não é questão só de dente, é de um monte de coisa que às vezes o paciente nem tem obrigação de saber. Porque muito dentista nem sabe o que tem que fazer. Essa é a pior parte, né? Então, assim, o profissional competente, ele tem um valor e a gente só vai descobrir depois que a porcaria acontece. Mas a gente não precisa, né? Não precisa passar por isso. Não precisa. Mas, ok, tudo bem. Uma das questões que eu queria te perguntar é assim, ó. Não, eu não quero fazer cirurgia, eu tenho muito medo, eu custei para engravidar, e agora eu mal tive meu bebê e já tenho que botar... Não quero, né? Que outros procedimentos, se existe algum outro procedimento fonoaudiológico, que seja, de repente, um tratamento mais longo, mais demorado, mas existe que possam, de alguma maneira, ajudar na regressão, na diminuição ou na alteração desse freio? Então, a gente sempre, pelo menos lá no hospital, a gente sempre comunica aos pais, se for o caso de alteração mesmo de frênulo. É óbvio que eles têm a questão de escolha, são pais. É óbvio que se eles não quiserem fazer, não vai ser feito o procedimento, não é obrigatório. E a gente explica para eles que pode gerar a questão toda aquela que a gente já conversou, da amamentação. Mas se não quiserem fazer, por exemplo, o freno lingual curto, não tem procedimento que eu faça, manipulação que eu faça naquele freno que vá mudar o posicionamento dele. Se ele vai ficar mais comprido, mais fino, não tem. Se é o freno lingual curto, a indicação é a liberação do frênulo. Se é um freno lingual duvidoso, a criança pode fazer algumas adaptações na amamentação, até a mãe adaptar o uso de intermediário, não é o melhor, né? Não seria o indicado, mas às vezes os pais acabam utilizando intermediário de silicone, fazendo adaptações para auxiliar aquela criança na amamentação, né? Ou fazendo adaptações na alimentação, para que a criança também se auxilie e não precise fazer o procedimento. Se for um caso que impacta, né? Porque se for um caso que não impacta, a criança vai desenvolver de forma normal. Ou seja, é curto, foi diagnosticado, não tem outra, esse é o tratamento. Esse é o tratamento. Tá bem, deixa eu te fazer outra pergunta. Feita essa cirurgia realizada, foi diagnosticada, avaliada, é necessária, foi realizada, pós isso, né? Muitas vezes a gente vê assim que as pessoas postam até no Instagram, fez cirurgia e já colocou no seio da mãe e a criança já saiu mamando perfeitamente. Isso é real, não é real? Né? Tá. Vamos. Então, quando o freno lingual é curto e é bem indicada a frenotomia, a mãe vai sentir bastante diferença. E pode acontecer isso, já sair mamando. E é o indicado, depois de uns 40 minutos do procedimento, ir pro seio. A gente só não indica o uso da chupeta durante o pós-operatório imediato. O uso da chupeta não pode, porque daí a chupeta põe a língua muito na sólida da cavidade oral e pode cicatrizar de maneira errada. Né? Então, a gente orienta ou a amamentar ou dar mamadeira e depois fazer os movimentos, deixar a criança fazer os movimentos que ela queira com a língua. Tá, Bruna, me perdi, tá? Deixa eu entender. Terminei o procedimento. Eu tenho que aguardar para a amamentação ou ele é imediato?
A gente aguarda meia hora, 40 minutos, só para passar um pouquinho ali a não, anestesia. importante, porque no Instagram a gente olha e o bebê, assim, terminou de fazer e já foi para o seio da mãe. Não é o ideal. Até pode, mas pode correr um risco da criança não saber muito bem, vai perder um pouco da sensibilidade da língua. Porque tá anestesiada. Tá anestesiado, não saber muito bem o que vai fazer com a língua, acabar se atrapalhando com o volume, pode acontecer. Mas o ideal seria aguardar um pouquinho para passar um pouco a anestesia e daí pro peito. Te entendi. Isso. Outra coisa, existem procedimentos pós-operatórios que se façam, porque nós estamos trabalhando também com movimento de língua, né? Então, ok, a gente modificou de certa maneira o posicionamento e como aquela língua estava inserida na boca desse paciente. A pergunta que eu te digo é, após a cirurgia, existe algum procedimento de recuperação? É imediato? Sabe que nem quando a gente faz as cirurgias ortognáticas, que depois a gente tem que fazer fisioterapia, enfim, para movimentação. Existe alguma questão disso? Tá. Tem profissionais fonoaudiólogos que realizam terapia no pós-imediato e isso a gente não pode fazer. Fono não pode atuar no pós-imediato da cirurgia da anquiloglossia. Mas a gente vê? A gente vê, mas não pode. Por quê? Porque fono não sabe trabalhar com cicatriz. A gente não aprende isso na faculdade. Em nenhum momento a gente aprende sobre trabalhar com cicatriz. Quem tem que saber da cicatriz, como vai fazer a cicatrização e tudo mais, do procedimento, é o odontopediatra quem fez, ou o cirurgião pediátrico. Ou seja, o que tu quer me dizer, primeiro vamos terminar a cicatrização, finalizada a cicatrização, iremos trabalhar a movimentação, essa musculatura. Se permanecer disfunção motor oral, aí a fono pode entrar. Senão, nem precisa. Senão, não precisa. O que os estudos têm nos mostrado? É importante sempre procurar evidência científica. E evidência científica a gente não acha no TikTok. A gente acha nas bases de dados. Então, procurar evidência científica. Os estudos mostram que uma semana após a frenotomia, a criança já faz uso de musculaturas para amamentar, para sugar, que ela não fazia antes. Então, uma criança com anquiloglossia usa mais essa musculatura aqui, masseter. E após a anquiloglossia, ela vai usar mais os supraioides. Então, ela vai conseguir usar melhor as outras musculaturas que ela deveria usar para amamentar. Então, isso é um processo que a própria amamentação, o próprio liberar o frênulo e a criança ir treinando no seio, já melhora. Já seria, assim, o tratamento. O tratamento dele. É natural. É natural. Então, os estudos têm nos mostrado isso. E se mesmo assim a criança tem dificuldade, que eu falo, não atualizou o software sozinho, a gente vai lá e ajuda a mão mesmo. Claro, maravilhoso. Aí a fono vai lá e atua. Sim, tipo 10, 15 dias depois, estando mais recuperado, daí tu trabalha essa questão da musculatura, do movimento. Isso, da musculatura faz estimulação para a criança melhorar. Muito bem. Queria te fazer mais uma perguntinha, né? Nós já estamos se encaminhando, mas eu queria te fazer mais uma perguntinha. Por exemplo, assim, criança nasce, né? Estamos lá Essa avaliação a nível de hospital é feita em todas? Essa questão, assim, do teste da linguinha, sabe? Deve ser feito em todos? Não deve ser feito? Sabe, o que tá de mais e o que tá de menos? Porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito, assim, de ver a coisa crescer, dar chance de se desenvolver, né? Mas também a gente não pode perder tempo, né? Ai, fiquei olhando, não cresceu e perdi o time, né? Não dá. Sim. Então, assim, nem 8, nem 80, né? E às vezes eu também acho que mexer demais prejudica aquilo, né? Eu tenho uma piadinha que eu aprendi com um médico, mas eu adaptei para o dentista, né? Tem 2 coisas que estragam os dentes. Sabe quais são? Doce. As bactérias e os dentistas. Por quê? Porque só esses 2 têm acesso aos dentes. Sim. Entendeu? Daí a pessoa, tipo assim, como assim o dentista? Entendeu? Porque se não for a bactéria que estragou, o outro é o dentista. Porque tem dentista também que estraga, entendeu? Então, assim, tem uma calma, né? A criança não é um ser pronto, né? Isso. Ele tá em desenvolvimento. Então, acho que a gente também tem que esperar. Mas não pode mosquear, não pode perder o time também. Isso. Então, isso que eu quero te perguntar. Deveria ser feito? Não deveria ser feito? Já faz parte do protocolo, até nem sei isso, até vou te perguntar, tipo, Mônica, não é deveria, não deveria, já faz parte do protocolo, é feito, eu não sei, eu queria que tu esclarecesse um pouquinho dessa questão logo do nascimento, a questão da língua. Então, a gente, aqui no Brasil, a gente tem a lei, né, do teste da linguinha para ser realizado nas maternidades, até na lei
fala do protocolo de avaliação do freno lingual em bebês, que daí é o da Martinelli, eles sugerem ali, na primeira versão da lei, depois, agora a gente teve um adendo ali, uma questão do Ministério da Saúde também fazer outras indicações de avaliações, mas a gente tem essa lei que todos os bebês nascidos em maternidades devem fazer o teste da linguinha, né, a avaliação do freno. Mas, assim, a gente também tem que ter em conta... Mas essa lei, ela funciona? Ela está acontecendo? Então, a gente tem que ter... Tipo, hoje eu poderia dizer, todo mundo que está ali no Hospital Mãe de Vento é avaliado? Não. Tá, isso que eu queria saber, o que a é gente tem que ter... lei e o que é realidade. Isso, a gente tem que ter em conta a supremacia do médico, né? Ele também pode escolher se ele quer indicar ou não, se ele quer indicar agora ou mais tarde, ou quer fazer o teste ele, né? Então, assim, como é que funciona no Hospital Mãe de Vento, que é onde eu trabalho? Que, assim, o médico prescreve e a gente vai lá e faz a avaliação do frênulo e o resultado é encaminhado daí para o médico e para a família. No caso, assim, a gente não foi fazer a avaliação do frênulo, é porque não tinha prescrição. A gente sempre vai trabalhar com prescrição médica. Então, na verdade... Ela é uma lei que não está direcionada para todas as pessoas que têm direito. É o médico que vai decidir que quer ser avaliado. Escolha. Que nem, eu quero que avalie o olhinho dele. Ele vai avaliar se ele achar. Se ele não achar, provavelmente... Muitos pediatras, eles fazem uma avaliação ali na hora do nascimento e tudo mais. Mas é óbvio que a avaliação da fono seria bem mais... Adequada. Vamos falar no português, isso, cada um no seu, entendeu? Cada um no seu quadrado. Adequada. Isso aí. Mas, assim, nem todas as crianças passam. E é interessante os pais saberem da existência do teste da linguinha, né? Para pedirem para os seus médicos. Eu gostaria que ele fizesse o teste da linguinha na maternidade porque ainda. Isso tá dentro do direito ali, quando Isso. E, às vezes, os pais não sabem, né? Eu gostaria já que fosse avaliado. Mas essa pergunta que eu quero dizer, ok, vamos dizer que fizéssemos em todos, é protocolar, né? O aumento da incidência nessas cirurgias, porque a gente vê que teve um aumento da incidência, né? Ela pode ser atribuída a diversos fatores. E uma delas pode ser a esse acesso ao diagnóstico, né? Tu acha que isso pode ter aumentado até freios que, de repente, não se fariam? Essa é a questão. Então, eu tinha revisado, faz pouco tempo que eu revisei alguns artigos de prevalência da anquiloglossia, eles referem que a prevalência ainda continua de 10 a 12% dos nascidos, da anquiloglossia, mas que ou seja, a ocorrência está se mantendo igual. Muito bem. Mas que em alguns países tem aumentado a 600%, 800%. E daí... A cirurgia. Não a prevalência. Ou seja, os freios continuam a mesma quantidade. Isso. O que tem aumentado... são as cirurgias. E daí isso é preocupante, porque deve ter muita criança que tem um freno lingual duvidoso que não precisaria do procedimento e que estão sendo feitos os procedimentos. Então, isso é muito preocupante, principalmente para os fonos que trabalham sério dentro desse meio. Porque fica, como é que é isso? Fica cada vez mais resistente para o pediatra aceitar esse tipo de avaliação, porque ele acha que a gente vai cortar a língua de todo mundo. E a gente não corta a língua de todo mundo. Eu, pelo menos, tenho uma... Eles querem que tu solucione rápido, porque a mãe tá aqui, Isso. Né? E óbvio que a mãe tá aqui, porque a mãe está nervosa, né? Mas está cheia de hormônio. Tá cheia de hormônio, tá mal dormida. Isso. Sabe, assim, eu fui mãe 2 vezes, né? Então eu sei como é que tu vai ser mãe. E sabe, e é difícil. Mas aí a gente tem que ter um pouquinho de paciência, a gente tem que conversar, calma. A gente tem que explicar que sim, que é difícil, que demora, né? Mas às vezes também a gente acaba entrando nessa corrida maluca, mas é a gente que é o profissional e a gente tem que respirar, né? Isso. Mas eu sinto isso que a gente está falando de profissionais que, querem respirar, tem né? Mas existe uma reserva de mercado. Tem gente que quer operar mesmo. Sim. Que quer, vamos lá, mas mal não faz, sabe? Então, assim, pode ser que mal não faça, mas também não faz bem e tu tá submetendo aquela criança a um procedimento que daqui a pouco não era necessário. Né? E a gente vê bastante, por exemplo, a criança tem 1 semana de vida, a criança já foi no pediatra, óbvio, né? Claro. Foi muito manipulada. Isso, pediatra, osteopata, na fono, na consultora de amamentação, na odontoped, então ela já passou em 1 semana de vida, em 5 profissionais, até mais às vezes, e é muita manipulação, muito
desnecessário. Às vezes a criança pode até entrar em estresse. Claro. Por conta de tanta manipulação, de tanto profissional em cima, e os pais às vezes não sabem para que lado seguir. Quem vai falar? Com quem que eles vão confiar? Porque o choro assusta, né? É. Tu sabe que tem uma coisa que eu falo assim no consultório, assim, que pra escovação. Os pais começam a escovar bem, bem mesmo depois dos 3 anos, porque antes as crianças choram, entendeu? Eu digo, gente, mas a escova não machuca, tu fez a escovação em ti, tu sabe. Ai, doutora, mas eu não aguento que ele chora, né? Só que assim, a gente associa com o nosso entendimento de choro. Choro pra nós é o quê? Sofrimento. Ou por uma dor física, ou amorosa, né? Aí eu sempre digo pra mãe, acho que ainda amorosa não é o caso, né? E, na verdade, quando eu faço alguma coisa que meus filhos hoje não gostam, eles me botam a boca, né? Tô brincando, mas eles têm uma verbalização. Essa criança não tem verbalização. Não então, tem, na verdade, o que ela tá fazendo não é chorando, ela tá fazendo piquete. Então, Tá se comunicando. Isso! É que tem uns que não se comunicam, mais quando é mulher, né? Mulher não se comunica, faz piquete, reclamando. Então, não, eu brinco, né? Então, assim, os pais também têm que respirar e se dar conta. Meu filho está chorando, caiu, tomou uma injeção, se machucou? Não. Sofreu uma desilusão amorosa? Não. Então, assim, tá reclamando porque eu não tô fazendo o que ele quer? Meu filho, bem-vindo ao mundo. Eu também reclamo de um monte de coisa. Que tem que fazer. Tem que fazer igual. Né? Então, assim, até tu ensinar isso pros pais, pra eles ligar essa, né? E tipo assim, este choro, ó, antes de ficar nervoso com ele, o que significa este choro? Não está na dor? Bom, então vamos... E qualquer coisa, tu bota um fone de ouvido e vai, né, escovando os dentes com o fone para não ouvir o choro. Né? Mas é difícil, é muito difícil, sabe? A gente, às vezes, minimiza, né, esse sofrimento dos dias iniciais. É muito complexo. Bruna, eu amei conversar contigo. Também gostei muito. Estamos indo, né, para os minutos finais, né? Então, assim, queria agradecer ao público que está aqui com a gente, agradecer... o pessoal que nos apoia, a Hype, né, que é toda essa estrutura aqui, os guris que organizam, fazem vídeo, né, ajudam as coisinhas que a gente erra, bom, enfim. Quero agradecer também ao Odontos, que é a clínica também onde eu trabalho, né, que acredita nesse trabalho da prevenção, da orientação, da comunicação, acredita... na dentição natural até os 100 anos, porque essa geração que hoje a gente está trabalhando, eles vão até os 100 anos, né? Então, acho que a gente tem que fazer um trabalho de longevidade. Sim. E quero agradecer, né, a vocês que estão aqui com a gente, ficaram aqui com a gente, e dizer que no próximo programa nós vamos trazer também um professor muito legal, um doutor Mário Marques Fernandes, para falar um pouquinho de odontologia legal, que é tão importante assim para os nossos dia a dia. Bru, se tu tivesse hoje que deixar assim um conselho, né, para o profissional que está vindo, eu sei que, né, quando a gente idealizou era de dentista para dentista, e aí tu te dá conta que a boca está inserida no corpo, e não tem só como ser dentista, né? Vem o otorrino, agora tá fono, porque é multidisciplinar, né? Então, assim, como profissional da área da saúde, assim, que tu diria uma dica até para os teus colegas, para os médicos que têm acesso à boca, para os dentistas, em relação ao freio, teu olhar, que dica tu daria para essas pessoas que estão começando, que estão se interessando por esse assunto? A principal dica é trabalhem com evidência científica. Se vocês trabalharem com evidência científica, trabalharem de forma calma, cautelosa, vocês vão conseguir acalmar os pais, acalmar aquela família que vem sofrendo com algumas questões. Então, o principal é para os pais também, calma, tranquilidade, a gente precisa limpar o caso, a frenectomia não é uma coisa mágica, né? Ela, se for bem indicada, é óbvio que vai trazer benefícios, mas também pode trazer prejuízos, que a gente já comentou. Mas trabalhem com evidência científica e tenham calma, a ansiedade não vai ajudar em nada. Se vocês quiserem, conversem com seus profissionais, mas... Com colegas? Com colegas. Façam aquela reunião de uma grupo. Supervisão, alguma coisa do tipo. Mas não saiam cortando as línguas, né? Cuidado com essas línguas. Deixem as línguas em paz. Ai, doutora, obrigada. Bruna, eu tô muito feliz pelo teu aceite. Prontamente, assim, eu te liguei, tu disse, não, Mônica, vamos lá. E até a gente tinha pensado muito daqui a pouco fazer junto com a
com a Pri, né? Que é odontopediatra e faz cirurgia também de freio, porque aqui nós falamos muito da indicação, mas não tanto da cirurgia, porque em 40 minutos também é impossível de falar tudo. Mas eu quero te agradecer, assim, toda a tua generosidade, o teu estudo, a tua dedicação, a tua clareza, a tua doação, sabe? Porque eu realmente acredito nisso, né? O ensino, naquela coisa acadêmica, ela é importante, ela nos dá técnica, né? Mas todo mundo tem acesso a ela, né? O que às vezes a gente não tem acesso é como é que aquela pessoa ela faz com a técnica. Eu queria, às vezes, sentar na mesa da Bruna, sabe? Eu queria sentar contigo, conversar contigo, entender qual é o teu olhar. E isso são as experiências, né? E eu acho realmente que o ensino é importante para o conhecimento, mas são as experiências que transformam. Quero te agradecer, sim, por transformar o nosso dia de hoje, essa terça-feira, trazendo um pouquinho mais de conhecimento e facilitando o nosso dia a dia no consultório. Obrigada, Bru, Obrigada pela oportunidade. Obrigada, pessoal, por estarem aqui com a gente.